um retrato da vida no interior dos Estados Unidos na década de 1960 e a essência da maldade. Oi gente, eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock. Antes de mais nada, que livro! Esse é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu li esse ano. Sabe aquele tipo de história que te deixa pensativo, que você fica super anestesiado no final? Então, é esse tipo de livro. Lembrando que essa história foi adaptada e vai estrear na Netflix agora em setembro, com um grande elenco. Tem o Tom Holland no papel principal e todos esses nomes que vocês estão vendo aí na tela. Eu posso dizer que eu tô super ansiosa e que eu espero que seja uma adaptação à altura dessa excelente história contada pelo Donald Ray Pollock. Bom, agora vamos ao livro, que foi publicado no Brasil pela Dark Side Books e a editora me enviou este exemplar aqui. Essa é uma história sobre a natureza humana em geral e sobre a pobreza de espírito e as limitações morais das pessoas em particular. O autor, sobre o qual eu vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo, porque ele tem uma história muito interessante, conta a história do Arvin, um menino que fica tragicamente órfão, e o livro vai meio que acompanhando o crescimento dele. Isso porque as histórias não são só sobre o Arvin, há outros personagens e histórias rolando, histórias de pessoas tentando se encontrar na vida, outras sem perspectiva nenhuma, outras vivendo de enganar os outros, ou se alimentando do mal que fazem para as pessoas como se fosse um passatempo, ou se apoiando em crenças para suportar uma existência cheia de necessidades. Eu acho que o que se destaca nesse livro é a forma como o autor narra a história. Ele consegue praticamente nos colocar na cena que ele está descrevendo, ora provocando uma reação de espanto, hora de repugnância, hora de piedade. É difícil simpatizar com qualquer personagem desse livro, mas eu simpatizei com o Arvin, porque apesar de ele errar em vários momentos, ele parece tentar se orientar pelo que ele entende ser correto. Ele, de fato, tenta conter aquela parte sombria que cada um carrega dentro de si. Então, nesse sentido, eu não concordo muito com a sinopse oficial do livro, que diz que o Arvin define, o personagem como um homem frio e cruel. Eu acho que ele é um sobrevivente e eu espero que a adaptação retrate ele dessa forma. As cidades que aparecem nesse livro estão nos estados de Ohio e Virgínia, nos Estados Unidos. São cidades bem pequenas, são cidades rurais, que ficam na região centro-leste do país, com comunidades conservadoras. Vocês imaginam isso na década de 1960. O autor retrata brevemente, desde o final da Segunda Guerra até o momento em que está se passando a Guerra do Vietnã, então para de forma não tão sutil assim sobre a história, esse impacto traumático da guerra na vida das pessoas. Existe um misto de desesperança e de falta de rumo, angústias que todo mundo sente em algum momento, mas que aqui nessa história são potencializadas pela pobreza e pela falta de oportunidades desse lugar. Talvez seja esse o apelo que nos aproxima da história, uma identificação com a insatisfação de existir e com as injustiças que nós não podemos ou não conseguimos mudar. Quase todos os personagens são ou muito desprezíveis ou muito sofridos. Em um momento da história eu me lembrei muito dos livros do Stephen King, por causa de algo que eu acho que os dois autores têm em comum, que é pegar esse pequeno universo, esse microcosmo, essa região, essa cidade, e tratar da maldade na sua essência. Como, por exemplo, esse pseudo-pastor, que é um personagem que aparece muito nos livros do King, E que nesse livro se alimenta da fé alheia, se valendo da inocência e da falta de rumo das pessoas. E o que ele devolve em troca? Ilusão e mentiras, ou seja, um usurpador da fé alheia. Tem também personagens bem chocantes, tem um casal de serial killers que mata caroneiros nas viagens de férias deles. Aliás, eu acredito que as cenas com esse casal são as mais fortes do livro. Aproveitando para ressaltar que essa história aqui tem muitas cenas fortes, mas acho que já deu para perceber, é um livro que tem bastante violência. Então, o que muitos desses personagens têm em comum de uma forma bem objetiva é o fato de praticarem maldades e não terem nenhum sentimento de culpa com relação a isso. Isso, durante a leitura, me levou a pensar a respeito do afrouxamento moral e da ruptura da ética numa sociedade. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, o mal nosso de cada dia é cada vez mais naturalizado. Sobre o autor, eu fiquei muito surpresa em saber que esse é o romance de estreia dele, Donald Ray Pollock. Ele já tinha publicado um livro de contos antes, mas romance foi mesmo o primeiro. Foi publicado em 2011 esse daqui, foi um sucesso instantâneo de crítica e ganhou muitos prêmios no mundo. O autor tinha 57 anos quando este livro foi publicado e até os 50 anos ele foi operário e motorista de caminhão no estado de Ohio, que foi onde ele viveu a vida inteira dele. Aos 50 anos ele entrou para a faculdade, então depois ele dedicou a vida dele à literatura. Então a impressão que a gente tem é que ele realmente sabe do que ele está falando. Ele não criou esses cenários do nada e ele não trabalhou esses sentimentos do nada. E a própria vida dele, a própria vida do Donald Ray Pollock parece, de uma certa forma, uma história de filme.
É isso, na descrição vocês vão encontrar link para comprar este livro aqui, que está lindo, olha só. É um livro da Dark Side Books, como sempre, uma bela edição. Obrigada ao pessoal que usa os meus links para comprar livros e para me ajudar com as comissões aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa uma curtida aqui no vídeo, deixa um comentário, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!